Graça, misericórdia e paz. Saudação do apóstolo Paulo a algumas igrejas, né? A maioria delas ele saudava apenas com graça e paz. Mas nós estamos dando início a mais um estudo da palavra do Senhor, a carta aos Hebreus, no capítulo 12. Quem quiser acompanhar a leitura, nós vamos fazer essa leitura do capítulo 12, dos versículos 1 em diante, até o 17. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado, de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, dizendo: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és repreendido ou reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos dirige, nos disciplina para aproveitamento, a fim de que sejamos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas parece ser de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico àqueles que têm sido por ela exercitados, e produz fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manso,
antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, por, porque ninguém, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Até o versículo 17. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra que nós temos lido e que temos estudado, da qual temos aprendido muitas coisas. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor tem permitido termos nas nossas mãos essa palavra que é a expressão de Jesus para nós. Jesus é a palavra viva, palavra que veio do céu, a tua palavra escrita, a Bíblia, é a palavra escrita para nós, e nós somos as palavras do Senhor, a palavra do Senhor encarnada, porque nós somos testemunhas do Senhor diariamente. Abençoa-nos para que possamos entender essa palavra, ouvindo, guardando no nosso coração e praticando com a nossa vida, para que os nossos atos diários sejam manifestação desta palavra que alimenta a nossa mente e o nosso coração. Nós te pedimos pelas pessoas que estão participando, as famílias representadas, rogamos-te a Deus que o Senhor abençoe a nossa vida, a vida dos nossos filhos e netos, dos nossos parentes, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor esteja sobre todos que estão relacionados conosco, que estamos estudando a tua palavra aqui. Abençoa-nos, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos quase terminando já o livro de Hebreus, este livro que foi escrito numa circunstância difícil. O autor da carta aos Hebreus, que nós não temos certeza de quem é, mas temos certeza da sua inspiração. A igreja reconheceu, por ação do Espírito Santo, a inspiração deste livro, e este livro, então, foi inserido no cânon bíblico, completando, desta maneira, os 66 livros da Bíblia, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Este livro, então, tem esta carta especial aos Hebreus, escrita num tempo de angústia,
O autor da carta aos Hebreus estava preocupado com a possibilidade de, diante de tantas intempéries, diante de tanto sofrimento, diante de tantas perseguições, que o povo de Israel, crente, né, os judeus cristãos, não os judeus não cristãos, mas os judeus cristãos deixassem a fé cristã e retornassem ao judaísmo, que havia esse tipo de ideia, essa tentação, né? Havia, havia essa tentação lá no meio dos hebreus cristãos de retornar ao judaísmo por causa das perseguições que eles estavam sofrendo, e inclusive, principalmente, por parte dos próprios judeus que não se tinham convertido. Então, ele começa a, essa carta, começa essa carta de uma maneira absolutamente é, uma maneira absolutamente prática e completamente fundamentada naquilo que os judeus criam, no, principalmente no Velho Testamento. Então, ele começa dizendo que Deus é Deus poderoso e que ele tinha falado, que é Deus que estava falando, né? Que ele tinha falado no passado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, né? Agora falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então ele está dizendo, olha, realmente Deus falou conosco no passado por meio daquilo que foi revelado, por meio dos livros de Moisés, por meio dos profetas, por meio da lei. Então, realmente houve revelação de Deus. Mas agora, essa revelação não é mais vigente. Essa revelação ficou é, restrita, ela ficou limitada. Ela não é mais a revelação plena de Deus, porque a revelação plena de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo, né? Então, nos últimos dias, ele falou-nos por intermédio do seu Filho. Quem é esse Filho? Ele diz, né? Foi aquele que foi constituído herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão máxima, a expressão superior, expressão daquilo que é sem limites, né? Expressão que dá sustentação a todas as coisas. Esse Deus, esse Jesus Cristo que eu estou apresentando a vocês e que vocês conheceram, de ouvir falar, e se converteram a ele é muito acima, muito além, muito superior àquilo que foi revelado por os nossos antepassados, possivelmente o autor da carta aos Hebreus seja um judeu. Então, ele está dizendo, os nossos antepassados tiveram uma revelação, mas a revelação que nós temos agora é muito superior àquela revelação. Então, nós precisamos ver isso de uma maneira singular, de uma maneira completa, de uma maneira poderosa, né? De uma maneira que demonstre o seu poder, a sua disposição total de realizar a vontade de Deus como Messias
neste mundo. Então, ele começa a mostrar que Jesus Cristo é superior aos anjos. Ele demonstra isso e diz ainda que os anjos não podem se comparar a Jesus, porque havia gente ali que tinha a impressão que Jesus poderia ser um anjo, né? Então ele está dizendo, ó, Jesus é superior aos anjos. A lei foi dada a Moisés por anjos, mas nós sabemos que Jesus é superior aos anjos, porque nenhum anjo Deus chamou de filho, mas a Jesus encarnado, Deus chamou de filho, o filho que se encarnou e que se transformou em Jesus de Nazaré, o Deus verdadeiro encarnado, porque o Verbo se tornou carne, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esses, os anjos existem, são figuras importantes, mas eles são inferiores ao filho. O filho é muito superior a eles. E por isso Deus afirma e fala que ele é filho eterno. E há uma pergunta que o autor faz, né? A qual dos anjos foi dito: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, né? Então, está dizendo que Jesus é superior em tudo aos anjos, porque ele é o Filho eterno de Deus, o próprio Deus, né? E todos os anjos são espíritos ministradores. E olha só que coisa interessante. Ele diz que são espíritos ministradores que são enviados para servir e fazer a vontade não, fazer, cuidar, cuidar é melhor essa expressão, cuidar daqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, os anjos foram dados como dádiva de Deus para cuidar dos crentes. Você e eu, e todos aqueles que são crentes em Jesus Cristo, têm o cuidado especial dos anjos. Eles são agentes de Deus, fazendo cuidando de nós. E assim, Jesus é verdadeiramente superior aos anjos. Ele é o Redentor, ele é aquele que vem redimir a humanidade, ele é um Redentor que pode fazer a redenção da humanidade, porque ele é superior a todas as coisas, a todos os sacrifícios, e ele tem um propósito de libertar a humanidade. E ele é superior também a Moisés, ao próprio Moisés. Para os judeus, Moisés era o suprassumo, era o maior profeta, o maior libertador, o maior de todos os homens, o mais santo, aquele que tinha dado a eles a lei, né, mosaica e que tinha sido o libertador deles do cativeiro do Egito. Mas Cristo é demonstrado como superior a Moisés, porque Moisés foi um servo temporário que cuidou, segundo a vontade de Deus, de Israel. Mas Cristo veio não como servo, mas como filho e herdeiro de Deus, né? O filho que herda todas as coisas e, portanto, ele é dono. Enquanto Moisés era um mordomo, Jesus Cristo é o dono, o Senhor, né? Então, ele é aquele que, como filho, sobre a sua casa, sobre a casa de Deus, a qual casa, que casa que é?
a casa somos nós, né? Aqueles que guardam firme até o fim e com ousadia a, a exultação da esperança. Isto é, todos aqueles que creram em Jesus Cristo e que têm a esperança concreta de aguardá-lo para o retorno na sua segunda vinda, estes são guardados por Jesus e são é, como filho de Jesus, realmente guarda esses filhos para ele mesmo, né? Então, Cristo é superior a Moisés. Mas é mostrado também que Cristo é objeto de segurança, é, demonstrando assim que a, a, a incredulidade dos judeus é uma catástrofe e que Cristo é objeto supremo da fé, objeto supremo da fé. A nossa segurança está em Cristo por meio da fé. Então, quando nós cremos em Cristo, e o autor está falando aos hebreus cristãos, que eles precisam compreender que esta fé traz esperança, traz uma esperança contra a incredulidade. A fé conduz à esperança, a incredulidade conduz ao desespero. E eles estão, então, sendo tentados a deixar de crer em todos os mandamentos de Deus e nas ações profetizadas na Bíblia de Jesus Cristo como Salvador. Então, Cristo é o objeto supremo da fé e que nós não devemos crer em qualquer outra coisa e que os judeus não precisavam tentar substituir a fé por nada, porque ele, né, o autor e os judeus, eles estavam guardados pelo poder de Deus acima e podiam ter a esperança acima da incredulidade. E eles tinham como segurança também a própria aliança que Deus havia feito com Abraão, de abençoar nele, na semente de Abraão, que é Jesus, todas as famílias da terra, e isso incluía todos os judeus. Também a consequência da incredulidade, se eles caminhassem por esse caminho, né? Se eles ainda fossem tentados a não crer por causa do sofrimento, eles seriam prejudicados demais, porque a incredulidade trazia consequências, como trouxe consequências no período do povo de Israel no Egito. E o povo de Israel no Egito perdeu muitas bênçãos, muitos deles, inclusive, uma geração inteira deixou de entrar na Terra Prometida por causa da incredulidade. E então, que eles deveriam, essa geração atual, que é crente em Jesus Cristo, deveria manter a fé firme em Jesus Cristo por causa da possibilidade de, como incrédulos, de serem atingidos pela justiça de Deus e não receberem as bênçãos que Deus tinha prometido ao povo de Israel. Mas Cristo foi mostrado também como superior sumo sacerdote. O povo de Israel ficava pensando que eles precisavam de um sumo sacerdote, porque passaram
muitos anos na dependência de um sumo sacerdote para fazer o sacrifício, né, dos animais que simbolizavam o sacrifício de Jesus. Mas eles não entendiam isso, e que Cristo é superior ao Cordeiro e é superior ao seu, ao seu sacerdócio. E ele é um sacerdote superior a Melquisedeque, né? Ele é da ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio levítico, porque, havendo mudança da lei para a graça, houve mudança também do sacerdócio. E assim, o autor de Hebreus vai mostrando que Deus, que Jesus é superior a esse sacerdócio, que o seu sacerdócio não é terreno, e que o seu sacerdócio é um sacerdócio eterno, é espiritual, e é um sacerdócio que executa uma salvação que é permanente, que não precisa de um sacrifício ser repetido, e nem de ser feito mais de uma vez no ano, e nem ser repetido anualmente, e nem mesmo ser repetido em qualquer época. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus é único e é absolutamente desnecessário repetir o seu sacrifício, porque o seu sacrifício é perfeito. Então, nós vimos isso e que o autor da carta aos Hebreus está falando, né? E ele faz, então, uma advertência para que os israelitas mantenham firme a sua fé em Cristo. E ele, então, diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que eles têm que decidir por manter firme a fé em Cristo. E ele dá exemplos de fé do Velho Testamento, do tempo em que Jesus ainda não tinha vindo. E ele fala, então, de todos aqueles que passaram pela vida no Velho Testamento e que foram fiéis a Deus, né? É lógico que ele não nomina todos, mas ele nomina alguns que eram bem conhecidos. E ele começa com Abel, né? Com Enoque, com Abraão, fala de Moisés, fala de profetas, fala de várias pessoas que guardaram a fé em Cristo, a fé naquilo que viria, né? Que eles guardavam a fé numa esperança que viria, porque Jesus ainda não tinha vindo e somente os profetas profetizavam a vinda dele, e eles criam que viria esse Salvador que livraria todo o povo de Israel dos seus pecados. E aí ele fala da fé também de Abraão, de Moisés, de Davi, de profetas que foram martirizados, de homens e mulheres que tinham esperança, tinham expectativa na vinda de Jesus. E Deus foi misericordioso e eles foram, embora esses irmãos tenham morrido, né? Esses judeus do passado tenham morrido por sua fé, Deus simplesmente trabalhou de modo espetacular, mostrando que esses homens viveram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, fugindo muitas vezes de perseguições, e todos eles obtiveram bom testemunho, né?
por, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Essas pessoas, pela fé, eles viveram, mas ainda não foi concretizada na vida deles a promessa. Ou seja, eles ainda não receberam tudo que a promessa dá, que é a glorificação e a perfeita adoção na família de Deus. Então, por que isso aconteceu? Porque Deus houve por bem prover coisa superior a nosso respeito, a respeito dos judeus cristãos, e é claro que isso aplica também a nós, né? Para que eles, os antigos, que morreram pela fé, sem nós, os crentes do tempo desta carta, não fossem aperfeiçoados. Olha o que o autor de Hebreus está falando para os hebreus cristãos daquele tempo de pós Jesus, ali uns anos após Jesus. Ele está dizendo que Deus não concedeu aos crentes antigos nenhuma bênção a não ser a, a, a sua elevação até o céu, onde eles estão em espírito, aguardando a plena condição de adoção de filhos. Estão aguardando a glorificação, a ressurreição, a glorificação, que é a plena adoção de filhos. Por que Deus não concedeu isso a eles? Porque Deus quer fazer tudo junto, para que ninguém tenha privilégio de andar primeiro. Então, esses crentes hebreus que estão sendo mencionados aqui na carta, eles vão ter o mesmo privilégio e sofrer a mesma ação de Deus, transformando-os e glorificando-os juntamente, para que eles formem um só corpo em Cristo Jesus. Então, agora nós chegamos àquilo que nós entendemos ser uma manifestação do poder da esperança em Cristo Jesus. Nós também, o autor da carta aos Hebreus está dizendo isso para os judeus cristãos, né? Nós também, que somos, que somos judeus cristãos, temos a nos rodear, somos cercados por uma grande nuvem de testemunha e devemos, sabendo que estamos cercados, ele está usando aqui uma figura de um anfiteatro ou de uma arena onde há uma corrida, né, um estádio. E estava esse estádio cheio de pessoas vendo corredores, atletas se disputando lá na pista a coroa, né, de louros, a coroa do vencedor. Então, ele está olhando para esta figura e ele está dizendo que nós também, que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está dizendo daquelas pessoas que já morreram, crentes, e que estão aguardando a ressurreição corporal e a glorificação, eles estão observando, segundo o texto aqui, estamos sendo rodeados de um tão grande número de testemunhas, isto é, pessoas que estão nos vendo, e devemos nos desembaraçar de todo o peso, tudo aquilo que atrapalha. É como se fosse um atleta. Um atleta não fica com nada além do essencial, porque qualquer peso a mais pode prejudicar a sua performance. Então, ele não fica com nada que possa prejudicar, ele deixa tudo fora. Então, o autor está dizendo, desembaraçando-nos
de tudo, de todo o peso e do pecado que tenazmente, olha o que ele diz a respeito do pecado. Nós tenazmente significa o quê? Que o pecado é insistente, é persistente, é é permanentemente opressor, tentando nos dominar. Isso é o pecado. Essa essa força espiritual que tenta nos corromper e nos levar a pecar na frente diante de Deus. Então ele está dizendo, não devemos prestar atenção e devemos evitar o pecado que tenazmente nos assedia, né? E corramos, ele não está dizendo que nós devemos praticar o pecado. Ele está dizendo que esse pecado nos assedia, ele nos incomoda, ele pode faz um esforço para que pequemos, mas nós não necessitamos pecar. Nós podemos evitar o pecado na nossa vida. Então corramos com perseverança, isto é, há uma carreira cristã. Você começou no tempo que você se converteu e daí para frente existe uma carreira cristã, uma vida pela frente que é como se fosse a corrida daquele atleta lá na arena. Ele está correndo. E para quê? Para alcançar a vitória. Corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Você foi salvo, tem uma carreira de salvo para correr e para chegar ao alvo que é Jesus. Então, ele está estimulando os crentes hebreus a não desistirem e a correrem como atletas, buscando vencer a corrida e ganhar o louro da vitória. É claro que isso também tem aplicação a nós, porque ele está falando para hebreus, mas hebreus cristãos. Isso vale também para nós, né? Vale isso para todos os crentes de todos os tempos. Ele, então, está propondo isso. E olhando como que eu vou correr, que jeito que eu vou correr, como que é essa corrida? Olhando para quem? Olhando para Jesus. Minha vista tem que estar firmada em Jesus. Eu não posso olhar para as barreiras, eu não posso olhar para as limitações, eu não posso olhar para as, os, os problemas que vêm atrapalhar o desenvolvimento da corrida, e inclusive limitações físicas que a gente sofre, né? Limitações espirituais. Então a gente não deve olhar para isso e deve correr para o Senhor Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O alvo nosso é Jesus, autor e consumador da fé, Jesus. Eu não tenho outro alvo. Meu, meu alvo não é fazer qualquer coisa que me dê um nome, me dê fama, me dê qualquer característica dessas de é, êxito e ser louvado pelo êxito. Não, eu devo olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Né? Por que Jesus? Porque é Ele que nos dá a fé, é Ele que amadurece a nossa fé, é Ele que fortalece a nossa capacidade de crer, e é Ele que nos dá a segurança de que estamos crendo naquilo que é eterno, naquilo que é permanente, naquilo que não falha. Esse, então, é Jesus, autor e consumador da fé. O que Jesus fez?
em troca da alegria que lhe estava proposta, ele também passou por isso, né? Em troca da alegria que lhe estava proposta, qual que é a alegria que estava proposta para Jesus? Salvar os pecadores, salvar os pecadores, ter uma, uma família de irmãos, dar uma família para Deus Pai. Nós somos desses, agora, irmãos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e filhos do Deus Pai, membros da mesma família. Tudo isso foi operado em nós, e nós não podemos esquecer isso. Aliás, isso deveria ser um motivo de alegria muito grande, de exultação, de louvor, de adoração, de dedicação ao serviço do Senhor, de parar com essa história de eu não posso, eu não quero, eu não vou, eu estou tão cansado, eu estou doente, eu estou... Para com isso, porque isso não é de Deus. Eu sou alguém que foi salvo para correr uma carreira que está proposta. O atleta que fica sentado porque adoeceu, porque acha que adoeceu, ele esqueceu desse texto aqui. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que desprezou tudo aquilo que é, tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que vem atrapalhar a comunhão com Deus e atrapalhar o serviço que deve ser prestado a Deus também, né? Que deixando tudo isso de lado, porque Jesus, em, em troca da alegria que lhe estava proposta, isto é, de constituir uma família para Deus e uma família de irmãos para Ele, desde a fundação do mundo, isso está planejado, ele suportou a cruz. A gente pensa que ir para a cruz é um fato simples. Não há dimensão na nossa mente, não há dimensão, não há compreensão da dimensão do sofrimento de Cristo. O sofrimento moral de Jesus na cruz, porque ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Você já parou para pensar nos seus pecados? Quando você para pensar nos seus pecados, você muitas vezes se envergonha daquilo que fez e fica numa situação de completa, é, de completo nojo de si mesmo, né? Quando a gente olha para a gente e para as motivações do nosso coração, ou para as coisas que nós pensamos ou fazemos, ou aquilo que ninguém vê na nossa vida, mas nós sabemos, isso tudo pesou moralmente sobre a vida de Jesus. Agora, se eu, como nova criatura, sofro com isso, imagine o sofrimento de Jesus com a, a carga de toda a humanidade sobre si. Então, eu olho firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, a vergonha que ele passou, o horror que ele passou, e está sentado à destra de nosso Deus. Ele ainda está operando hoje na nossa salvação. A nossa salvação já foi feita, está sendo feita e vai ser feita. Eu quero que entendam isso. Nossa salvação já foi feita.
Todos os nossos pecados foram perdoados. Nossa salvação está sendo feita. Deus está nos santificando agora. Esta mensagem aqui dos Hebreus, que nós estamos estudando, é uma mensagem que nos induz à santificação, até porque o autor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E estaremos sendo salvos definitivamente na ressurreição e na glorificação. Jesus já operou todas estas coisas, né? Ele já operou todas essas coisas, está operando essas coisas, né? Ele é hoje lá no céu, ele é um intercessor, o nosso advogado, que está realizando por nós aquilo que é chamado de intercessão, mas que é basicamente uma ação em que é invocado diante de Deus a suficiência do seu sacrifício. Isto é, quando eu peco, mas eu chego diante de Deus pedindo arrependido, tem que haver arrependimento. Eu chego diante de Deus e peço perdão, Jesus invoca em meu favor toda a ação que ele fez na cruz do Calvário. Tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então, Deus realmente mantém o seu perdão para nós, né? Mantém o seu perdão. Então, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: se Jesus sofreu desta maneira, passou por isso, o maior sofrimento do mundo, a soma dos sofrimentos de todo mundo, uma coisa absurda, inatingível da nossa mente. Mas se ele passou por tudo isso, nós precisamos considerar atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossos, em vossas almas, né? O autor está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam considerar o sacrifício infinito de Jesus. Ele passou por esse sacrifício. Então, vocês que percebem tamanha oposição dos pecadores em relação a Cristo e o tanto quanto ele sofreu, vocês devem se lembrar de que não sendo possível a vocês sofrerem, que vocês não se descaiam, que vocês não deixem de crer por causa desse sofrimento, porque, na verdade, vocês estão sofrendo algo que é o mínimo, algo que é infinitamente pequeno em relação ao sacrifício de Jesus. Então não dá para comparar. Vocês podem e devem suportar esse sofrimento. Não se fadiguem, não se afadiguem, não se fatiguem, pensando em abandonar esses, esses sacrifícios e desmaiando em vossas almas, né? Como se realmente as lutas de vocês contra o pecado fossem tão intensas que vocês não podem vencer. Não, não. Elas ainda são lutas que podem ser vencidas. Elas são lutas que
devem ser resistidas até o sangue. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, diz o autor de Hebreus. Vocês precisam entender que vocês não foram perseguidos até derramar sangue. Vocês estão tendo perseguição, sim, mas é uma perseguição relativamente leve, porque vocês estão sendo perseguidos sem derramamento de sangue. Ninguém ainda foi atacado a ponto de perder a vida, de derramar sangue. Vocês não tiveram nenhum tipo de perseguição intensa, como outros cristãos estão tendo, né? Então, vocês precisam de entender que é, a, a perseguição de vocês é suportável e o Estado e vocês se esqueceram da exortação. Vocês estão tão chateados com a perseguição e com esse sofrimento que não é tão grande de vocês, que vocês começaram a reclamar, dizendo que estão sendo muito perseguidos, mas vocês se esqueceram da exortação lá do Velho Testamento, que diz o seguinte: filho meu, não menosprezes a correção que Deus dá, que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for reprovado. Por quê? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Vocês precisam compreender, queridos, diz o autor da carta, que vocês estão tendo um sofrimento. Sim, esse sofrimento não é tão grande, e mais, esse sofrimento é para o bem de vocês, porque vocês precisam compreender que, como está escrito no Velho Testamento, que Deus corrige ao filho a quem ama, e ele açoita todo filho a quem ele recebe. E para que ele faz isso? Para disciplina, isto é, para colocar no caminho certo, né? Há uma diferença entre castigo e disciplina. Castigo Deus reserva para os ímpios. Ele derrama sua ira sobre aqueles que são ímpios, que não são filhos. A sua ira é derramada sobre eles. Mas aos filhos, ele disciplina, ele aplica determinados castigos pedagogicamente para ensinar esses filhos aquilo que eles precisam aprender. E ele mostra para os filhos que Deus trata vocês como filhos, porque qual é o filho a quem o pai não corrige? Hoje em dia nós temos visto pais não corrigirem seus filhos, mas nós temos visto também as graves consequências disso, né? Então, mas Deus corrige, e um dos modos como Deus corrige, aplicando a sua disciplina para nós. De modo que, se nós somos sábios, nós aproveitamos a disciplina e glorificamos a Deus pela disciplina, porque Deus está transformando o nosso caráter, abençoando nossa vida, preparando-nos para sermos melhores homens, melhores mulheres, melhores cidadãos, melhores pais de família, melhores crentes, melhores testemunhas. Ele está preparando-nos para sermos verdadeiramente sal e luz nessa terra. Ele está trabalhando o nosso caráter para sermos aperfeiçoados diante dele. Agora, o autor fala a mesma coisa repete uma exortação para os judeus. Ele diz assim: mas se estáis sem correção, vocês estão enjoados de sofrer,
Se vocês estiverem sem correção, da qual todos os que são filhos têm se tornado participantes, logo vocês são bastardos e não filhos. Isso aqui é duro, né? Versículo 9 está dizendo o seguinte, ó: todos os que são filhos são corrigidos, e todos os que são filhos participam da mesma correção, do mesmo tipo de correção. Correção para melhorar, correção para corrigir mesmo, profundamente, correção para aperfeiçoar o caráter. Mas, se vocês estão sem correção, se alguém entre vocês é sem correção, pode duvidar que ele não é filho, ele é bastardo. Está no meio dos filhos, mas não é filho. Então, o autor da carta fala claramente que a disciplina de Deus sobre os filhos é uma demonstração da nossa filiação. Quem é filho vai ser disciplinado, né? Quem é filho vai ser disciplinado para correção, para pedagogicamente voltar para o caminho. Então, isso é aquilo que Deus nos ensina por meio desta carta. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. Olha, vocês já foram corrigidos pelos seus pais e vocês respeitavam seus pais. Não deveríamos, então, respeitar em muito maior intensidade, com maior submissão ao Pai dos Espíritos, que é o nosso Deus, para vivermos? Se aos nossos pais, que eram pecadores como nós respeitávamos as suas ordens e a sua disciplina, não será muito mais inteligente de nós, e não será muito mais necessário nos submetermos ao Pai das luzes, ao Deus eterno, sabendo que a repreensão dele é muito mais sábia, muito mais perfeita, muito mais amorosa do que a dos nossos pais. Pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aperfeiçoamento, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha o objetivo de Deus aqui. Olha o objetivo de Deus aqui. Agora mesmo, Suzy. O objetivo de Deus é nos fazer participantes da sua santidade. O objetivo dos nossos pais era corrigir. Não sabemos a motivação que eles tinham. Talvez fosse nos disciplinar para o bem. Muitas vezes foi porque a gente estavam com raiva, tinham sido irritados pela nossa conduta. Mas Deus nos disciplina para que nós tenhamos o caráter dele. O modo como Deus nos disciplina é para que tenhamos o caráter dele. Suzy. Desculpa, eu apertei sem querer aqui, desculpa. Tudo bem. Ok. Então, nós, sem delongas, né, sem ficar discutindo muito, nós temos que entender que quando Deus está trabalhando na nossa vida, e tomara Ele trabalhasse na nossa vida sempre, é para que o nosso caráter seja semelhante ao caráter de Cristo ou de Deus, que é a mesma coisa. Então, o texto nos diz claramente isso, né? Para que nós sejamos santos
para participarmos da santidade de Deus. Tal disciplina, toda disciplina, com efeito, vocês devem, né, ele está dizendo, hebreus cristãos, pensem o seguinte: toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria. É claro, é um tipo de sofrimento. Quem é que fica alegre no sofrimento? Mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, quando a tribulação de Deus, o sofrimento que vem junto com a tribulação, né? Junto que vem diante das circunstâncias deste mundo, quando vem essa disciplina de Deus para nós, nós precisamos entender que, mesmo ficando entristecidos, que isso não deve causar tristeza, mas deve ser motivo de alegria, porque esse produz fruto pacífico. Quando a disciplina foi completada, produz um fruto pacífico e a gente pode olhar para trás e ver com alegria a transformação que foi operada, porque ela tem uma característica de produzir paz no coração daqueles que têm sido por ela aperfeiçoados, fruto de justiça, ou seja, Deus nos conduz a sermos justos. O que é justo? Alguém que anda em retidão diante dele. Por isso mesmo que Tiago e Paulo usam expressões semelhantes, né? Tiago fala: tem de grande gozo ao passardes pela disciplina, por provações. Por quê? Porque a provação da vossa fé produz esperança. E a esperança produz paciência, perseverança e esperança. Então, é assim que Deus trabalha no nosso coração, no nosso dia a dia, e é assim que Ele opera em nós, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo e testifiquemos na nossa vida particular, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, no mundo, que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. E isso deve ser feito de maneira que todos nós tenhamos a mesma disposição como filhos de Deus. Que a graça do Senhor seja abundante sobre nós e que a mão do Senhor nos guie, né, no estudo da palavra e que possamos pensar diariamente nesta bênção que é passarmos por provações, mas termos Jesus do nosso lado, passando conosco pelas provações.